Monstro do Pântano e DC Universe. Warner, o que está acontecendo com você? Fala pra gente, abre seu coração. Olá, eu sou Bruno Fai e eu vim aqui conversar com vocês um pouquinho sobre o que está acontecendo com o Monstro do Pântano. A série acabou de estrear nos Estados Unidos no serviço da DC Universe, o serviço de streaming da Warner, para os heróis e vilões do universo DC. O primeiro episódio foi exibido na semana passada, essa semana já seria o segundo episódio, hoje. E ela já foi cancelada. O que foi que aconteceu, DC? O que está acontecendo com você? Fala com a gente! A informação que nós tivemos, né, que saiu em toda a mídia, é que aparentemente os encapotados lá, os engravatados, não gostaram muito do caminho que a série estava seguindo. Aparentemente não era bem o que eles estavam imaginando. Mas parece que também não é bem essa a história. Saiu um pouco depois no Twitter por um dos roteiristas da série que o problema não seria bem a questão da direção da série, mas sim uma questão financeira. O serviço de audiovisual da Carolina do Norte conversou com a Warner na época e falou: olha, a gente vai dar para vocês uma série de incentivos, né, para vocês poderem gravar aqui na Carolina do Norte, vai ser muito legal. Vamos fazer um esquema aí que vocês vão ter 40 milhões de dólares em abatimentos de impostos. Aí, uhul! Seria 10 fazer a gravação aí com vocês. Mas parece que a coisa não rolou bem assim e no final das contas não são 40 milhões, é algo em torno de 14 milhões. A série em si custa 80 milhões. 40 milhões é metade do valor da série. Ou seja, para uma série de 10 episódios você gastar apenas 40 milhões seria ótimo, mas gastar quase 70 milhões, gastar 66 milhões de dólares é muito dinheiro. A Warner teve que repensar, botou o pé no breque e vamos ver o que a gente vai fazer. Vamos refletir sobre como é que vamos seguir com isso. Então, por enquanto, o Monstro do Pântano está suspensa, está cancelada. Pode ser que volte? Pode ser, mas ela vai ter que repensar muito bem, e não apenas com a série do Monstro do Pântano, mas com todas as séries que ela está produzindo dentro do sistema da DC Universe. Então, por exemplo, séries como Titãs e Patrulha do Destino aparentemente não tem problema, elas devem continuar. São sucessos de público, são sucessos de crítica. Titãs estreou aqui no Brasil pela Netflix, Patrulha do Destino está chegando aí. Enfim, a gente tem algumas possibilidades interessantes aí. Mas as demais séries que estão em produção ou estão em pré-produção ainda, em esquema das ideias, talvez eles vão repensar como vão fazer essas produções. Talvez uma coisa mais enlatada, mais parecida com o Arrowverse. Não sei, vamos ver o que vai acontecer. Mas uma coisa é certa, com apenas um episódio de Monstro do Pântano, que já teve uma ótima repercussão, o Rotten Tomatoes colocou lá, ele teve mais de 90% de aprovação. Já nesse primeiro episódio, né, nós somos apresentados para os personagens principais. A Abby Arkane, né, vamos dizer assim, que é a nossa protagonista da história, ela é interpretada pela Crystal Reed, assim como o Alec Holland, que é o personagem do ator Andy Bean. Eu preciso pegar minha colinha aqui, senão eu vou errar. E nós já somos apresentados para esses personagens, nós já vemos o Monstro do Pântano meio se transformando, a construção. No começo da história ainda é a natureza atacando as pessoas, a gente não sabe ainda se é uma coisa de que a natureza está contra-atacando ou se ela foi envenenada, transformada, mas a gente já vê esse amálgama entre o Alec Holland e a natureza e a construção do Monstro do Pântano. Um personagem que já aparece, já logo de cara nesse primeiro episódio, nós já temos um vislumbre, é a Madame Xanadu, personagem da Jerry Prescott, que se você lembra bem... Jerry Prescott. Que se você lembra bem, ela apareceu lá na série Walking Dead na primeira temporada. Madame Xanadu é um personagem muito importante dentro desse universo sombrio da DC. Ela já mostra a liga, olha, presta atenção, a liga que faz com os personagens desse universo, especialmente da Liga Sombria. Se você conhece a Liga Sombria, legal. Se você não conhece, são personagens que fazem parte desse universo mágico da DC. Por exemplo, John Constantine, que é um personagem que já teve uma série lá entre 2014 e 2015, que foi protagonizada pelo Matt Ryan e que inclusive teve uma segunda chance, aparecendo aí fazendo algumas aparições especiais na série Legends of Tomorrow, por exemplo. Seria uma oportunidade incrível da série, por exemplo, voltar para um serviço de streaming, voltar a ser produzida com um roteiro um pouco mais agressivo, não tão PG-13, por exemplo.
É uma possibilidade. Temos outros personagens da Liga Sombria que por si só são bem interessantes, como por exemplo o Shade, o Mutável. Nós temos a possibilidade de uma série da Orquídea Negra, a possibilidade da Zatanna aparecer nesse universo, de repente ganhar sua própria série também, ou misturar essa galera toda, né? Trazer o Desafiador, Deadman, que é um personagem que normalmente não é protagonista de histórias, ele sempre aparece como um personagem secundário, mas tem sempre uma importância muito grande. A gente tem aí personagens como, por exemplo, a Magia, que a gente já viu, né, no filme do Esquadrão Suicida. Vamos esquecer esse filme, mas talvez seja uma oportunidade de trazer novamente esse personagem e trabalhar ele de uma forma um pouco melhor do que foi trabalhada no filme. O Intrigão, o Demônio, todo esse universo, né, da Liga Sombria poderia ter uma grande chance dentro da DC Universe. Mas também tem algumas outras possibilidades aí, se você for pensar nos personagens da Vertigo, ou, né, os personagens que foram... teve esse amálgama entre Vertigo e DC durante a fase Novos 52, como, por exemplo, o Andrew Bennett, que é o vampiro do Eu Vampiro. Seria uma ótima oportunidade da DC Universe ter a sua própria série de vampiros também, sem sair do universo da DC. Você tem personagens como o Espectro, você tem personagens como o Homem-Animal. Seria maravilhoso ter uma série do Homem-Animal, quebrando a quarta parede, brincando com a gente. Algo que a gente já viu mais ou menos assim, teve uns vislumbres ali na Patrulha Destino. De repente a gente poderia ter uma coisa um pouco mais avançada, um pouco mais enlouquecida, pegando com o Homem-Animal, que também é uma possibilidade incrível. Não seria uma série assim tão cara, mas ainda assim exige um bom cuidado, especialmente em termos de roteiro. A gente poderia também pensar no minissérie da Brigada dos Encapotados. A gente teria novamente o universo mágico que poderia atrair aí a galera que gosta muito de Harry Potter. Afinal de contas, quem não conhece Tim Hunter e quando conhece Tim Hunter, olha para o Harry Potter e pensa: eu conheço esse personagem. Seria uma possibilidade bem interessante também. A gente pode pensar, por exemplo, num reboot de Lucifer, talvez não para agora, afinal de contas a série está indo para sua última temporada pela Netflix, e aí mais poderia ser uma possibilidade de abordar o personagem da forma como ele existe nos quadrinhos. Aquele cara loirão, com a cara do David Bowie, e que é muito mais soturno, muito mais perigoso, e não tão funny, divertido e apaixonante como a gente tem na série que a gente já acompanha há um bom tempo. Outra possibilidade interessante, logicamente, na minha colinha aqui, Os Invisíveis, gente. Seria maravilhoso ver uma construção super louca, nonsense, surrealista, pegando todos os elementos que a gente já conhece de, por exemplo, Matrix, que a galera também sempre faz essa ligação de como uma coisa lembra a outra, né? Mas seria maravilhoso se pudesse trazer, de repente, Os Invisíveis para o universo DC Universe. Mas tudo isso vai depender, claro, com certeza, da DC Universe repensar bem como vai fazer. Uma possibilidade também interessante, considerando que eles estão com esses problemas monetários, seria talvez fazer séries mais urbanas. E uma série que poderia muito bem funcionar seria, por exemplo, Sem Balas, que é uma série de quadrinhos muito bacana, que não exige tanto cenários exóticos ou lugares com problemas que seriam problemáticos em termos de produção para serem captados, como, por exemplo, fazer um pântano. É bem complicado você gravar. Você pode gravar em cenários mais de rua, de cidade, bairro. Você consegue gravar, por exemplo, em Los Angeles sem muitos problemas, uma série de Sem Balas. E é uma série muito bacana, é uma série de quadrinhos muito legal e que teria uma ótima possibilidade, uma ótima aceitação. Poderia ser bem agressiva, bem tensa, bem sanguinolenta. Não sei, vamos ver o que vai acontecer daqui para frente e vamos esperar os próximos depoimentos da DC em relação ao que ela vai fazer com o futuro da DC Universe. Enfim, a minha conversa aqui com vocês fica por aqui. Eu sou o Bruno Fai, você já deve me conhecer aqui, então siga o nosso canal, inscreva-se aqui no nosso canal no YouTube, toca o sininho para poder ficar sabendo e vai lá no Facebook também e dá uma curtida na nossa página, tá bom? Tchau, gente. Até mais.